Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nosso tema, mais um tema bem interessante. Hoje a gente vai se preocupar bastante com questões discursivas relacionadas a ciclo ovariano. Só que na verdade eu vou ampliar um pouquinho, vou pensar em ciclo menstrual e algumas questões misturam coisas relacionadas ao ciclo ovariano, ao ciclo uterino, ou seja, ciclo menstrual como um todo, a algumas coisas relacionadas à reprodução humana. E obviamente todo esse tema está intimamente relacionado. O que eu queria que você percebesse antes é o seguinte: nós temos uma aula no curso completo, uma aula de ciclo ovariano, características básicas para o Enem, na aula 23. Essa aula é do Rafael Cafezeiro, meu grande irmão Café, ok? Só que hoje a gente vai direcionar para questões específicas, questões discursivas, ok? Então é interessante que a gente tenha uma base forte para conseguir responder todo tipo de questão relacionado, obviamente, a qualquer tema da biologia, só que hoje nós vamos nos preocupar com ciclo menstrual, ciclo ovariano, ciclo uterino, variações hormonais, ou seja, coisas muito importantes que estão intimamente relacionadas a variações hormonais que acontecem no organismo feminino. O que vai guiar hoje a nossa aula são os exercícios, tudo bem? Lembrando que o objetivo é, em cada exercício, a gente vai extrair o máximo possível de matéria para a gente conseguir relembrar muito bem, aplicando mais uma vez as questõezinhas mais complexas. Beleza? Dá uma olhadinha? Queridos, questão número 1, acompanha comigo, por favor. Se liga aí. Analise a figura. Essa é uma questão que eu gosto bastante. Toda aula que eu preciso falar de ciclo menstrual, eu gosto sempre de começar analisando esse desenho, porque ele, para mim, é fundamental para que a gente consiga perceber qual é a influência dos hormônios produzidos na hipófise, os hormônios produzidos nos ovários, qual é a influência desses hormônios, basicamente, no funcionamento do ovário e, consequentemente, no funcionamento do revestimento interno do útero. E aí, ó, analisa comigo a imagem com calma, perceba um detalhe. Nós temos aqui duas imagens, como se fossem dois gráficos, dois esquemas. Toda a imagem eu chamo de gráfico, tá? Então, se você achar estranho, não se preocupa não, porque no final vai dar no mesmo. Nós temos aqui, ó, número 1, amadurecimento do folículo e formação do corpo lúteo. Queridos, amadurecimento do folículo nada mais é do que um processo que acontece no interior dos ovários. Em cada ciclo menstrual, dentro de um dos ovários, a gente observa o desenvolvimento do folículo ovariano. Você pode perceber, ó, aqui do primeiro para o segundo desenho, segundo para o terceiro para o quarto. Daqui, ó, nesses 4 desenhos, a gente observou um crescimento considerável do folículo ovariano. E perceba que num ciclo menstrual, que eu vou considerar aqui de 28 dias, ó, do primeiro dia até o 28º dia do ciclo, no meio dele, que é o 14º, você está vendo o que está acontecendo nesse esqueminha? No 14º dia desse ciclo, está ocorrendo o famoso e importante fenômeno chamado ovulação. Perceba que nesse 14º dia do ciclo menstrual, o gameta feminino, que é essa estruturazinha aqui que eu estou envolvendo em vermelho, vai sair de dentro do ovário e vai ser transportado para a tuba uterina. E, consequentemente, todo esse resto de células, que agora está representado dessa forma, toda essa estrutura residual, ou seja, um resíduo do folículo ovariano, vai receber o nome de corpo lúteo. E perceba também que no esquema de baixo
Nós temos aqui, ó, número 2, variação da espessura do endométrio. É extremamente importante que a gente lembre que endométrio nada mais é do que o revestimento interno do órgãozinho clássico importantíssimo, que é o famoso útero. Perceba que o primeiro dia do ciclo menstrual, no esqueminha de baixo, mostra que o endométrio ele está diminuindo de tamanho. Se o endométrio está diminuindo de tamanho, está ocorrendo um processo importantíssimo chamado menstruação. Então, essa imagem está mostrando para a gente que do primeiro dia até mais ou menos o quarto dia do ciclo, o endométrio estava descamando, ou seja, estava rolando a menstruação. E daqui, ó, do quarto dia nesse esqueminha, do quarto dia para frente, o endométrio ele volta a crescer. E lá no 28º ele vai cair de novo, iniciando um novo ciclo. E aí eu gosto também sempre de observar essa imagem. Perceba que nós temos o sistema reprodutor feminino formado por 4 principais estruturas. Primeira estrutura, famoso ovário. É importantíssimo que a gente lembre que os ovários eles têm como função produzir os gametas, gameta feminino, mas os ovários também produzem os hormônios sexuais femininos. Lembrando que os hormônios sexuais femininos obrigatoriamente são estrogênio, alguns chamam, de estradiol, e o outro recebe o nome de progesterona. Então, queridos, mais uma vez, a gente precisa sempre ter em mente que em qualquer sistema reprodutor existe uma estrutura que é chamada de gônada. Gônada masculina é o testículo. Gônada feminina é o ovário. Então, os 2 testículos, sistema reprodutor masculino, produzem espermatozoides, que são os gametas, e testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Só que a questão está direcionando, mais uma vez, para sistema reprodutor feminino. 2 ovários, as funções dos ovários são: produzem gametas e produzem hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Beleza? Volta para a imagem. Perceba que, além de 2 ovários, a gente observa também a presença de 2 tubas uterinas. Essas tubas uterinas, antigamente, elas eram chamadas de trompas de Falópio. Então, se você vir alguma questão mais antiga, pode vir sendo chamado dessa forma. Trompas de Falópio. Então, perceba, ó, queridos, nós temos aqui um esqueminha mostrando a presença de 2 tubas uterinas em que o gameta masculino vai nadar na direção do gameta feminino. Só que esse gameta, se ele é produzido no ovário, vou representar o gametinho aqui, ó, uma bolinha em vermelho, igual eu coloquei aqui. Eu não acabei de comentar que no 14º dia do ciclo ocorre o processo chamado de ovulação? No 14º dia do ciclo menstrual, o gameta feminino sai do ovário e ele é direcionado até a tuba uterina. E é justamente nesse local, chama-se no terço distal da tuba uterina, que tende a ocorrer o processo chamado de fecundação. Então perceba que a fecundação vai ocorrer nessa região e o zigoto, uma vez formado, ele vai ser transportado na direção do útero, já que o útero apresenta um revestimento interno
que eu estou representando aqui com esses risquinhos em vermelho. Esse revestimento interno é o famoso endométrio. Perceba que o endométrio, ele aumenta consideravelmente ao longo do ciclo menstrual. E quando não há gravidez, esse endométrio, ele começa a descamar. E a descamação do endométrio recebe o nome de menstruação. E a gente não pode esquecer que também existe o canal vaginal. E, consequentemente, esses são os 4 nomes das 4 estruturas do sistema reprodutor feminino: canal vaginal, útero, tubas uterinas e ovários. Letra A. Em quais órgãos ocorrem os eventos indicados por 1 e 2, respectivamente? O evento 1 nada mais é do que o amadurecimento do folículo ovariano e a formação do corpo lúteo. O evento 1 obrigatoriamente ocorre no interior do ovário, já que é o local onde são produzidos os gametas e os hormônios sexuais femininos. Já o evento 2, o que acontece no evento 2? Nós temos a variação da espessura do endométrio. Endométrio esse, que é o revestimento interno da cavidade uterina. Galera, você não pode esquecer que o útero, ele também tem um outro revestimento. O endométrio é o revestimento interno. Ele varia de acordo com os níveis de estrogênio e progesterona. Quando o estrogênio aumenta, o endométrio fica espesso. Quando a progesterona aumenta, o endométrio permanece espesso. Então, os hormônios sexuais femininos aumentando, o endométrio vai aumentar e vai se manter. Então, ele vai ficar espesso. Quando estrogênio e progesterona, eles desabam, o endométrio desaba junto. Então, lembra que toda menstruação ocorre quando os níveis de estrogênio e progesterona começam a diminuir. Isso acontece quando não há uma gravidez. Ok? Além do endométrio, você não pode esquecer do miométrio. Miométrio nada mais é do que a musculatura do útero. É aquela musculatura que faz com que, na hora do parto normal, gere aquela contração intensa, a famosa contração do parto, justamente para ocorrer o parto normal, para a criança conseguir sair da barriga da mamãe. Daqui a pouco eu vou mostrar para você mais uma vez como que funciona ao longo do ciclo menstrual a variação dos hormônios, ok? Mas antes disso eu queria dar uma olhadinha na letra B. Acompanha comigo? Se legal, queridos. Perguntas. Cite o hormônio produzido pelo corpo lúteo e explique como esse hormônio contribui para a continuidade da gravidez. Abra um esqueminha que eu também gosto bastante. Esse esquema é o que você precisa se preocupar absurdamente, já que essa primeira parte eu apenas te mostrei as estruturas do sistema reprodutor feminino. Nesse segundo momento, eu quero que você perceba como que os 4 hormônios vão variar ao longo de um ciclo menstrual. Se liga só. A hipófise, para ser mais específico, uma parte da hipófise chamada adenohipófise ou lobo anterior vai produzir um hormôniozinho chamado FSH. Para quem não lembra, FSH significa hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. Você pode perceber no slide anterior que do 1º até o 14º dia, olha o que foi acontecendo com o tamanho das imagens.
o folículo ovariano foi aumentando consideravelmente. Então, esse FSH, hormônio folículo estimulante, ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. Só que é extremamente importante que você saiba que esse folículo ovariano são células que produzem estrogênio. Então, foca aqui. As mulheres produzem no início do ciclo menstrual o FSH. É o primeiro hormônio que já começa altinho. Esse hormônio, FSH, estimula o desenvolvimento de células que se chamam folículo ovariano. Só que esse folículo ovariano produz estrogênio. Então, olha a importância disso. O FSH estimula o desenvolvimento do folículo. Folículo esse que produz estrogênio. Então, você pode pensar que o FSH estimula indiretamente a produção de estrogênio. Tá tranquilinho isso? Volta para a imagem. Perceba um detalhe importante. Quando há pico de estrogênio, a hipófise entende que ela deve produzir o outro hormônio com a sigla LH. LH significa hormônio luteinizante. Então perceba, queridos, que esses dois hormônios, FSH e LH, são dois hormônios produzidos apenas pela hipófise. Então, eles são chamados de hormônios hipofisários. E você está percebendo que no ciclo menstrual, esses hormônios eles não são produzidos de maneira aleatória. Tem toda uma sequência lógica para isso. Que sequência lógica é essa? O primeiro hormônio a ser produzido no ciclo é o FSH. O segundo hormônio é o estrogênio. Quando há pico de estrogênio, a hipófise entende que ela deve produzir LH, que é o terceiro hormônio produzido no ciclo. E o LH é importantíssimo para a gente porque ele estimula várias coisas. Primeira situação estimulada pelo LH. Ruptura do folículo ovariano. Ah, eu não lembro o que é isso. Perceba que no 14º dia do ciclo menstrual, olha o que está acontecendo com o folículo. Ele está sendo rompido. Ruptura do folículo ovariano e, consequentemente, a ovulação. Então, perceba, queridos, que quando eu coloco aqui LH, esse hormônio ele vai estimular a ruptura do folículo ovariano, alguns livros chamam de folículo de Greff, vai estimular, consequentemente, a ovulação e a formação do corpo lúteo. Corpo lúteo esse que tem como principal função produzir a progesterona, que é o quarto hormônio do ciclo menstrual. Lembrando que o estrogênio fez com que o revestimento interno do útero, chamado endométrio, aumentasse. O estrogênio estimulou o aumento na espessura do endométrio. E a progesterona faz com que o endométrio se mantenha espesso. Primeiro hormônio, segundo, terceiro e quarto. Eu preciso saber essa sequência. Queridos, da mesma forma que o FSH estimula indiretamente a produção de estrogênio, eu posso afirmar que o LH estimula indiretamente a produção de progesterona. Então, pense que esses quatro hormônios funcionam como duas duplas. FSH com estrogênio, LH com a progesterona. Beleza? Vamos para a letra B. Se liga aí. Cite o hormônio produzido pelo corpo lúteo. Corpo lúteo produz progesterona e estrogênio. Porém, o hormônio mais importante produzido por ele é justamente a progesterona, ok? Metade da letra B já é gabarito.
E explique como esse hormônio contribui para a continuidade da gravidez. A progesterona, ela influencia diretamente na manutenção do endométrio com uma boa espessura. Mantém o endométrio espesso. Então, ó, perceba que esse hormônio, a progesterona, vai fazer com que o endométrio se mantenha espesso, ou seja, bem vascularizado, porque é justamente o endométrio o local onde o embrião se instala e se desenvolve. Uma outra função da progesterona é que esse hormônio ele vai contribuir para o miométrio. Miométrio, o que eu acabei de comentar contigo dessa estrutura? Lembre que mio é radical de músculo. Prefixo mio dá a ideia de musculatura. Miométrio é a musculatura do útero. Mantém o miométrio relaxado. Então perceba que durante a gravidez é importante que a progesterona se mantenha elevado por duas coisas. Primeira coisinha, o endométrio vai se manter espesso, ou seja, não vai ter menstruação durante a gravidez. E segunda coisinha, o miométrio, ou seja, o músculo do útero, ele vai se manter relaxado. Lembre que não é interessante que mulheres grávidas fiquem sentindo cólicas, contrações uterinas. Mulher que está grávida, sentiu contração uterina, ela tem que buscar auxílio médico para ver o que está acontecendo ali. Tudo bem? Então, queridos, questãozinha número 1 foi para a gente relembrar bem as estruturas do sistema reprodutor feminino, suas respectivas funções e principalmente os hormônios, que é a parte que eu preciso mais me preocupar. Se preocupe com essa sequência, tudo bem? Primeiro hormônio FSH, segundo estrogênio. Terceiro hormônio LH, quarto hormônio progesterona. E aí eu abro para você um esqueminha, acompanha comigo. Peguei os 4 hormônios, vê se bate com o que eu acabei de comentar. Primeiro hormônio que começa altinho, ó. O primeiro é o FSH. À medida que o FSH vai aumentando, perceba que a gente observa o aumento aqui, ó, do que está em cinza, segundo hormônio estrogênio. Perceba que quando o nível de estrogênio começa a ficar muito alto, o hormônio rosa, que é o LH, começa a ser produzido. Então, ó, é extremamente importante para você ter alguma referência para você identificar nos gráficos. Eu sempre procuro nas questões de prova o LH, porque, galera, LH estimula a ovulação. 14º dia é o hormônio que vai bombar e depois ele vai desabar. Então, ó, ele está baixinho, o ciclo quase que inteiro, o início. Ele bomba no meio, depois ele desaba e fica baixinho direto. Então, o terceiro hormônio, o hormônio luteinizante, é o mais importante para você se preocupar, como sendo uma referência na sua prova, ok? E o quarto hormônio, aquele que é produzido em maior quantidade após a ovulação. Perceba que ele está zerado, zerado, zerado e do nada ele começa a bombar. É justamente a progesterona. Chama a atenção para o hormônio cinza. Estrogênio, ele começa a aumentar, depois ele desaba, mas depois ele volta a ser produzido. Porque uma das funções do corpo lúteo é produzir também estrogênio. Só que o principal hormônio que o corpo lúteo produz é a progesterona. Questão número 2. Existem 2 ciclos reprodutivos nas mulheres. O ciclo menstrual, que é aquele, mais uma vez, que acontece dentro do útero, e o ciclo ovariano. O próprio nome diz que o ciclo ovariano é aquele que acontece dentro do ovário.
É essencial que ambos funcionem de maneira sincronizada e coordenada para que ocorra a reprodução. Tal sincronismo fica a cargo do sistema endócrino. Para quem não lembra, sistema endócrino é aquele responsável pela produção dos hormônios. Hormônios esses que serão lançados obrigatoriamente na corrente sanguínea. Por isso que a gente pensa sempre nas glândulas endócrinas. Tal sincronismo fica a cargo do sistema endócrino, que liga os dois ciclos através de hormôniozinhos. Beleza? Letra A. Cite os dois hormônios produzidos pela adenohipófise. Ô, galera, acabamos de comentar que os dois hormônios produzidos pela adenohipófise são as siglas: hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Então, a letra A está bem fácil para a gente. Primeira sigla, FSH, hormônio folículo estimulante. Segunda sigla, LH, hormônio luteinizante. Descreva suas respectivas funções nesse ciclo. Acabei de comentar contigo. Te mostrei no visual, mas agora eu falo só para você fixar. O FSH é o primeiro hormônio produzido no início do ciclo menstrual. FSH. Ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. A função é essa. O folículo ovariano vai produzir estrogênio, só que isso não cabe na minha resposta. FSH, hormônio folículo estimulante, o nome já diz. Ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. LH, hormônio luteinizante. Esse é mais complexo. Ele estimula a ruptura do folículo ovariano, a ovulação e a formação do corpo lúteo. Ok? LH estimula a ruptura do folículo ovariano, a ovulação e a formação do corpo lúteo. Corpo lúteo esse, aí não cabe mais na questão, produz principalmente progesterona. Beleza? Volta aí, ó. Cite os hormônios produzidos pela adenohipófise, os dois estão aqui, que atuam no ciclo ovariano, e descreva suas respectivas funções. Beleza? Letra B. Onde são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona? Pode ser estrógeno também. Onde são produzidos os hormônios sexuais femininos? Eles são produzidos obrigatoriamente nos ovários. O que ocorre quando o nível desses hormônios diminui? Galera, lembra sempre, quando o nível de estrogênio e progesterona, quando o nível começa a aumentar, o endométrio começa a ficar espesso. Quando o nível de estrogênio e progesterona cai, o endométrio desaba. E o endométrio desabar, a gente chama isso simplesmente de menstruação. Volta para o slide. Perceba, ó, o que ocorre quando o nível desses hormônios diminui, ocorre justamente o processo de menstruação. Belezinha? E aí eu te pergunto. Letra C. Quando os exames de gravidez detectam no sangue e ou urina uma elevação do hormônio gonadotrófico coriônico humano, tem livro que chama HCG simplesmente de gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônica. O que quer dizer isso, basicamente? Esse hormônio é produzido apenas por mulheres grávidas. Qual a ação desse hormônio para a manutenção da gravidez? Quando ocorre a fecundação, lembra que eu te mostrei no primeiro desenho que esse processo acontece lá na tuba uterina. A fecundação ocorre na tuba, mas o novo ser vivo formado, ele é transportado até o útero. Porque é justamente no útero que o endométrio vai se encontrar espesso.
Então é no útero onde o embrião vai se implantar, um processo chamado de nidação. Quando ocorre a implantação de um estágio do desenvolvimento embrionário chamado blástula ou blastocisto, quer dizer que o novo ser vivo se instalou no corpo da mãe. E a gravidez propriamente dita tem início ali. Porque se não tivesse essa implantação no útero, o embrião não conseguiria se desenvolver. Então, o embrião, o novo ser vivo, se instalou e começa de verdade o desenvolvimento embrionário. Só que as células dessa fase de blástula, elas começam a se instalar fortemente no útero, no endométrio, porque são células que ficam sofrendo sucessivas divisões celulares, multiplica. E eu costumo falar que essas células elas começam a criar raízes no útero. Elas começam a se fixar de tal forma que essas células começam a interagir muito bem com células do endométrio da mãe. E aí, nesse intervalo de tempo, essas células, apresentando várias dobras, essas dobrazinhas são chamadas de vilosidades coriônicas. E sabe o que a vilosidade coriônica produz? Esse hormôniozinho. Acompanha comigo. Então, ó, a mulher está grávida. Lá no início da gravidez, durante o desenvolvimento, durante a instalação do novo ser vivo no útero, são formadas as vilosidades coriônicas. Só forma vilosidade coriônica quando há o início da gravidez. E essas vilosidades coriônicas, elas são importantíssimas porque elas são as responsáveis por produzir justamente o hormônio que o enunciado está comentando. O famoso HCG, alguns livros chamam de beta-HCG, não muda muita coisa para a gente. As velocidades coriônicas produzem HCG. E sabe o que esse hormônio faz? Ele vai estimular, o HCG estimula o famoso corpo lúteo. O HCG estimula o corpo lúteo. E esse corpo lúteo, uma vez estimulado, ele se mantém ativo. Se ele se mantém ativo, ele continua produzindo os hormônios sexuais femininos, principalmente a progesterona. Então, o corpo lúteo, uma vez estimulado, ele vai continuar trabalhando, produzindo principalmente progesterona. Qual a ação desse hormônio para a manutenção da gravidez? A gonadotrofina coriônica, o HCG, estimula o corpo lúteo a continuar produzindo os hormônios sexuais femininos, principalmente a progesterona. Então, galera, é importantíssimo, além da gente saber os 4 hormônios do ciclo menstrual, ter uma boa noção do que acontece quando a mulher está grávida. Ocorreu o implante do embrião no útero, foi formada a vilosidade coriônica, é um estágio inicial do desenvolvimento. Essa vilosidade coriônica produz o HCG. Esse hormônio estimula o corpo lúteo a continuar funcionando. Só que chega uma hora que essa vilosidade coriônica participa da formação da placenta. E uma das funções da placenta é produzir progesterona e estrogênio. E aí, quando a placenta já está bem formada, com aproximadamente 3 meses, o corpo lúteo ele atrofia. Basicamente, só muda o local de quem produz o hormônio, porque durante a gestação
estrogênio e progesterona, durante a gestação, eles precisam se manter constantes e elevados. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Galera, vamos lá? Questãozinha número 3, acompanha comigo. Bastante coisa ainda para a gente trabalhar. O esquema e o gráfico a seguir ilustram algumas das inúmeras atividades fisiológicas da espécie humana. Olha esse gráfico, bem interessante para a gente. Perceba que nós temos dois esquemas, como o enunciado está mostrando. Ele está chamando um de esquema e um de gráfico. Para mim dá tudo no mesmo, tá? O de cima está mostrando basicamente o quê? Vamos olhar ali do ladinho, ó. Desenvolvimento da parede uterina, o famoso endométrio. Perceba, ó, o endométrio está pequenininho, ele começa a aumentar. E aqui em D, está acontecendo algum processo extremamente importante para a gente. Essa estrutura, se você não lembra bem de embriologia, é um tema que a gente precisa se preocupar. Essa estrutura D nada mais é do que o terceiro estágio do desenvolvimento embrionário, chamado blástula. No ser humano, alguns livros chamam a blástula de blastocisto, ok? Então, ó, a estrutura D tem esse nome, é a blástula. E o que está acontecendo nesse momento aqui? Você consegue visualizar direitinho o que está rolando? Essa blástula, ela está se instalando na parede uterina. Esse processo de instalação da blástula no útero se chama nidação. É a implantação da blástula no revestimento do útero. Por isso que a parede do útero ela precisa estar bastante espessa, ok? Mas vamos continuar olhando o esquema e o gráfico. Vamos perceber que no primeiro dia de qualquer ciclo menstrual tem início através da menstruação. O gráfico coloca para gente do primeiro dia até o quinto como sendo uma fase menstrual, beleza? A gente não discute com o enunciado. Do quinto ao 14º dia, você está percebendo que o revestimento do útero está aumentando? O revestimento está ficando mais espesso porque lá no ovário está sendo produzido estrogênio. Então, do número do dia 5 ao 14, nós temos aqui uma fase estrogênica, ou então uma fase proliferativa. Fase estrogênica, porque é o hormônio que está predominando, e fase proliferativa, porque a gente observa que o folículo ovariano está crescendo e o revestimento interno do útero também segue a mesma linha de pensamento. 14º dia, mais uma vez, deve estar ocorrendo o processo de ovulação, ok? Então perceba, ó, 14º dia, vou puxar uma linha para baixo, nesse 14º deve estar ocorrendo o processo, a letra C, em que eu só olhando para esse gráfico, eu já estou percebendo que esse C deve estar comentando algo sobre a ovulação. Daqui a pouco a gente analisa melhor tudo. Então perceba que após a ovulação, parece que ocorreu a fecundação. Parece não, tenho certeza que ocorreu a fecundação, porque aqui eu já tenho uma blástula se implantando no útero. E aí nós temos dois hormônios, os hormônios A e B, que estão variando dessas duas formas. Eu pedi para você de cara se preocupar com o hormônio clássico, que é o LH. O que eu comentei contigo? O LH está muito baixo durante o ciclo,
depois ele bomba no meio, depois ele cai de novo e fica muito baixo. Não temos essa curva na nossa imagem. Então LH não pode ser. Pedir para você se preocupar com outro hormônio que só é produzido pelo corpo lúteo, ou seja, só é produzido após a ovulação. A progesterona fica baixinho no início do ciclo, após a ovulação ela bomba e se mantém constante. Vamos dar uma olhadinha com calma no gráfico. Vê se tem algum deles que está bem baixinho. Após a ovulação, ele bomba e se mantém constante. Perceba então, ó, a letra B nada mais é do que a progesterona. Ok? E a letra A está mostrando para gente que aumenta consideravelmente. Depois ele diminui e volta a crescer um pouquinho. A letra A nada mais é do que o famoso estrogênio. E aí pergunta-se, analise o esquema e o gráfico, especifique o que são as letras A, B, C e D. Letra A, letra B, letra C e letra D. Então, ó, a resposta já está dada, porém perceba, letra A, hormônio sexual feminino produzido pelos ovários, o famoso estrogênio. Letra B, hormônio sexual feminino, também produzido pelos ovários, só que agora após a ovulação, famosa progesterona. Chamo a atenção para duas coisas importantes aqui. Se ocorreu a anidação, quer dizer que agora eu já tenho gravidez no esquema. Perceba que 28º dia é, geralmente nas questões, o encerramento de um ciclo e o início do outro. Só que aqui olha o que aconteceu com a progesterona, olha o que aconteceu com o estrogênio. Se a gente observa a anidação e os hormônios estrogênio e progesterona se mantêm elevados, quer dizer que essa representação está mostrando para a gente uma gravidez. Mais uma vez, como eu vi isso? Teve anidação, estrogênio e progesterona se mantiveram elevados. Letra C, 14º dia, processo clássico, induzido pelo LH, temos aqui a famosa ovulação. E letra D, nós temos a blástula. Só que perceba que essa blástula, ela está basicamente se instalando no útero. E aí eu te pergunto, o que você acha nesse desenho? A letra D está relacionando apenas a blástula ou está relacionando a anidação? Queria saber a tua opinião. Na letra D, você acha que a questão está pedindo para você responder só aquela massa de células, e aí a resposta seria a blástula, ou você acha que a questão está se preocupando com o processo de implantação no útero? Você concorda comigo que não está bem claro? Bom, se eu sei que aquilo é uma blástula e eu sei que o processo é anidação, eu coloco os dois, que aí não tem chance de eu perder ponto. Sacou? Então, às vezes, a gente está em cima do muro em relação a uma questão, porque o enunciado não está deixando claro, eu vou colocar os dois. Porque eu não posso dar mole em perder ponto numa coisa que eu sei. Então, volta na imagem. Perceba que aqui nós temos uma blástula durante a nidação. Blástula durante o processo de instalação, de implantação no útero. Se a resposta gabarito oficial for blástula, eu acertei. Se for nidação, eu acertei também.
Então, estou especificando no desenho o que está acontecendo ali. Então, perceba que é uma forma de eu evitar perder ponto. Belezinha? Letra B. Na fase lútea, olha a fase lútea aqui. É a fase em que o corpo lúteo está trabalhando consideravelmente, produzindo principalmente progesterona. Também produz estrogênio, só que produz mais progesterona. Na fase lútea, observa-se o aumento do hormônio ovariano B. Mais uma vez, esse hormônio ovariano B é a progesterona que a gente já colocou na questão anterior. Assim como a presença da estrutura representada pela letra D. A estrutura representada pela letra D, mais uma vez, é a blástula ou o blastocisto. Pergunta-se: que fenômeno justifica esses fatos no corpo da mulher? Galera, se está produzindo progesterona após a implantação da blástula no útero, é porque obrigatoriamente o fenômeno que ocorreu é justamente a famosa gravidez. Cite duas funções da progesterona para tal fenômeno. Pô, já fizemos uma questão semelhante a isso hoje. Duas funções, uma delas seria mantém o endométrio espesso. Mantém o endométrio com uma espessura maneira, porque o embrião se instalou nele, ok? Coloco aqui mais uma vez. Mantém o endométrio com uma espessura maneira. E mantém também o miométrio relaxado. Não é interessante, lembra disso, que mulheres grávidas apresentem contração da musculatura uterina, a não ser na hora do parto. Mantém o endométrio espesso e mantém o miométrio relaxado. Beleza? Pergunta idêntica a uma outra que nós fizemos hoje. Questão número 4. As figuras acima mostram os ciclos ovariano e uterino e as variações dos hormônios hipofisários relacionados com esses ciclos na mulher. As figuras acima mostram os ciclos ovarianos. Olha a letra A, ciclo ovariano. O que está acontecendo no desenho? Folículo ovariano está crescendo. Aqui ocorreu a ovulação. Então, aqui parece que é o 14º dia do ciclo menstrual. Ovulou, formou o corpo lúteo. E depois o corpo lúteo, ele atrofia e aqui tem início um novo ciclo. Letra B, ciclo uterino. Aqui o endométrio já está espesso, aumenta mais ainda. E aqui, ó, o endométrio começa a cair. Perceba que se está caindo, é porque deve ter rolado a tal da menstruação. E letra C, os hormônios hipofisários. Lembre que os hipofisários são de dois tipos. Tem o FSH, mas tem também o LH. Belezinha? Em cada figura, a representação dos eventos se inicia em tempos diferentes. Por favor, não tente relacionar o gráfico A com B com C, porque eles têm tempos diferentes. As figuras estão reproduzidas na página de resposta. Letra A. Nas linhas horizontais abaixo das figuras A e B, indique com a letra M o início da menstruação. Ciclo ovariano, ciclo ovariano, folículo ovariano está crescendo, desenvolvimento do folículo. Aqui, mais uma vez, é o meio do ciclo, ocorreu a ovulação. Corpo lúteo. Concorda que aqui eu já tenho o início de um novo ciclo? Então, perceba que nesse momento
o corpo lúteo, ele atrofiou, tendo início a menstruação. Ciclo uterino, muito mais fácil para a gente observar. Você concorda comigo que aqui o endométrio está espesso e aqui o endométrio ele começa a cair. Se o endométrio começa a cair, quer dizer que o início da menstruação é mais ou menos nesse momento. Olha que questão diferente, cara. Uma questão que não é nem um pouco convencional. Coloca 2 esquemas e pede para você marcar com a letra M aonde é o início da menstruação. Conseguiu visualizar bem? Volta para a questão. Letra B. Perguntas. Na linha horizontal abaixo da figura, agora C, indique com a letra O o momento da ovulação. É muito importante que você lembre que a ovulação é um processo que é estimulado pelo LH. E é justamente nesse momento que o LH vai estar bombando. Você não está vendo que tem pico de LH aqui? Então, ó, eu desço e coloco uma letra O justamente no local onde o hormônio luteinizante está bombando, porque é ele que estimula a ovulação. E a letra C, na gravidez, o que ocorre com a produção dos hormônios representados na figura C? O que ocorre com o FSH e o LH durante a gravidez? Queridos, pensem fácil. O LH é um hormônio que estimula o desenvolvimento do folículo. O LH, voltando, o FSH é um hormônio que estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. O LH é um hormônio que estimula a ovulação. Se a mulher já está grávida, ela não vai desenvolver outros folículos ovarianos, muito menos ovular de novo. Então, esses 2 hormônios, FSH e LH, eles vão ser inibidos. Só que eu tenho uma resposta muito mais convincente. Lembra das 2 duplas que eu te mostrei lá no início? Quem é a duplinha com FSH? FSH estimula o desenvolvimento do folículo e o folículo produz estrogênio. Opa! LH estimula a ovulação, formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo produz principalmente progesterona. Então, olha as duplas. Quando estrogênio e progesterona estiverem elevados, lembre que uma mulher grávida mantém níveis elevados de estrogênio e progesterona. Quando os níveis de estrogênio e progesterona estão elevados, por feedback negativo, os níveis de FSH e LH vão estar muito baixos. Então, lembra disso. Durante a gravidez, estrogênio e progesterona elevados. Esses 2 hormônios elevados por um bom tempo fazem com que o FSH e o LH não sejam produzidos. Belezinha? Voltei para a questão. Na gravidez, o que ocorre com a produção dos hormônios representados na figura C? FSH e LH, esses 2 hormônios, eles não são produzidos. Ainda bem, né? Porque senão uma mulher grávida iria produzir outro gameta. Esses hormônios não podem ser produzidos durante a gestação. Beleza? E aí eu queria rapidinho fazer um link com essa questão, mas não perdendo essa informação que eu acabei de te dar. Durante a gestação, mulheres grávidas, estrogênio e progesterona elevados, FSH e LH não são produzidos. Queria que você pensasse numa pílula anticoncepcional. O que contém na pílula anticoncepcional clássica?
aquela que se ingere todos os dias, tem uma dose de estrogênio e uma dose de progesterona. Então, se uma pessoa usar estrogênio e progesterona por um período prolongado, concorda que isso simula como se fosse a gravidez? Estrogênio e progesterona elevados durante um mês, a mulher que faz uso da pílula anticoncepcional não produz FSH e LH. Se ela não produz FSH e LH, ela não vai produzir gametas. Por isso que isso é considerado um método contraceptivo hormonal. Tem coerência aí na sua cabeça? Acompanha comigo, questão número 5. O conhecimento científico acerca da sexualidade humana tem possibilitado às pessoas controlar conscientemente a reprodução, seja por meio de métodos contraceptivos permanentes. O que a gente pensa aqui em métodos contraceptivos permanentes? Métodos cirúrgicos, seja por meio de métodos temporários. Apresente e explique o funcionamento de um método contraceptivo permanente. Eu pensei aqui em duas coisas para o permanente. Um deles seria sistema reprodutor masculino, vasectomia, e no sistema reprodutor feminino, chama-se ligação das tubas uterinas. Ok? Visualiza comigo. Para quem não lembra, vasectomia no homem significa lá no testículo, na verdade acima do testículo tem um chapéuzinho que se chama epidídimo. Saindo dos epidídimos tem, cada um de um lado, 2 canais deferentes. Vasectomia consiste corte nos 2 canais deferentes. Esse homem, ele pode ejacular secreções produzidas pelas glândulas anexas, mas esse homem não vai mais eliminar na ejaculação espermatozoides. Lembre que os hormônios sexuais, a testosterona, continua sendo produzida normalmente. Então a questão está me pedindo um método contraceptivo permanente, eu pensei no cirúrgico. Corte dos canais deferentes, os espermatozoides não são mais liberados. Pensando na ligação ou ligadura das tubas uterinas. Corta uma tuba uterina, corta a outra. Concorda então que o gameta masculino ele não vai conseguir entrar em contato com o gameta feminino? A mulher continua ovulando. Só que se eu cortei a tuba uterina, o gameta masculino não consegue alcançar o gameta feminino. Se são métodos cirúrgicos, a gente considera um método permanente, ok? Volta para a imagem. Tá pedindo também um método contraceptivo temporário. Eu pensei aqui basicamente numa estrutura chamada diafragma, mas pode ser também algo relacionado à pílula anticoncepcional que eu acabei de comentar. O que é o diafragma, basicamente? É uma estrutura como se fosse, desculpa o termo, uma tampa, em que se pega o diafragma, coloca-se um gel espermicida nele, introduz pelo canal vaginal, e esse diafragma ele funciona como uma tampazinha fechando a entrada do útero. É óbvio que é uma tampa meio que elástica. Mas esse gel espermicida é para não deixar nenhum espermatozoide sinistrão conseguir passar por essa tampa e chegar ao local. Lembre sempre que vasectomia, ligação das tubas uterinas, diafragma, dispositivo intrauterino, o famoso DIU, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, tabelinha, coito interrompido, nada disso previne contra as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na letra B. Pergunta-se. Comente sobre os métodos contraceptivos que, além de evitarem a gravidez, também são eficientes na prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Galera,
Aqui a gente tem que pensar basicamente na camisinha masculina e camisinha feminina. Perceba então que são métodos chamados de métodos de barreira. São métodos que impedem a passagem do espermatozoide, mas também impedem o contato sexual, o contato de secreções. Por isso que previnem as famosas DSTs. E para a gente finalizar, explique por que o coito interrompido e o método do ritmo ovulatório, tabelinha, são considerados de baixa eficácia. Para quem não lembra, o que seria coito interrompido? Coito interrompido significa, basicamente, no momento em que o homem vai ejacular, a relação sexual ela deve ser interrompida. Ou seja, os gametas masculinos não vão ser lançados no sistema reprodutor feminino. Belezinha? Não tem nada a ver com DST, gente. Se está pensando em coito interrompido é porque não está sendo utilizado camisinha. Tudo bem? Então está tendo a relação sexual, no momento da ejaculação a relação sexual para. E aí os gametas masculinos não são lançados no sistema reprodutor feminino. Só que lembra que existe sempre um grande risco dos gametas serem liberados. Porque antes dos espermatozoides saírem, as glândulas anexas já começam a liberar secreções para lubrificar a uretra. Só que nessas secreções pode ter algum espermatozoide sinistrão que vai queimar a largada. Vai sair antes dos outros. Então fica a dica, coito interrompido não é nada seguro. E a segunda pergunta vem falando da tabelinha. Bom, a tabelinha ela já deixou de ser algo muito eficiente há muito tempo. Na verdade, nunca foi. Porque a tabelinha consiste basicamente na identificação do período fértil. Só que não dá para se identificar perfeitamente o período fértil. A tabelinha ela é baseada numa suposição. Agora, supor qual é o dia da ovulação, supor qual é o período fértil, no passado, esse método contraceptivo permitiu com que muitas famílias tivessem 10, 8 filhos. Então, tabelinha não é nada eficiente como método contraceptivo. Ok? Porque na maior parte dos casos existe uma falha na suposição do famoso período fértil. Belezinha, queridos? Galera, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente responde o mais rápido possível. Valeu? Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.